Thaisa Medeiros segue em conexão conosco para trazer detalhes sobre o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. Mais um depoimento, Thaisa, que terminou na terça-feira. Começou na segunda-feira à tarde, terminou hoje, 00:15 pelo horário de Brasília. O que já sabemos sobre o teor desse depoimento? O que disse Mauro Cid à Polícia Federal, Thaisa? Oi, Carol. Bom dia novamente. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Olha, um depoimento extenso, mais de 8 horas de Mauro Cid na Polícia Federal. Começou, como você bem disse, na segunda e acabou na terça-feira. Segundo a nossa analista de política, Basília Rodrigues, apurou, Mauro Cid respondeu a todos os questionamentos dos investigadores e, mais uma vez, reiterou o que vinha falando nos outros depoimentos. A defesa dele chegou em casa por volta de 1h30 da manhã, segundo a Basília trouxe para a gente, e falou com ela, relatou então que não descarta um novo depoimento e que Mauro Cid prestou as informações, inclusive a respeito da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa suposta trama golpista. Então, o depoimento girou em torno justamente desse fato, desse planejamento para um golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder e também a respeito daquela minuta golpista que foi achada na casa do ex-ministro Anderson Torres e que Mauro Cid teria participado então dessas reuniões, teria visto essas reuniões ocorrerem para elaborar esse plano golpista que manteria Bolsonaro no poder mesmo após as eleições de 2022 que consagraram o presidente Lula como o novo presidente eleito do país. Então, o tom do depoimento foi esse e ganhou muita força, especialmente depois que 2 ex-comandantes das Forças Armadas acabaram confirmando a existência, então, dessa minuta golpista e as reuniões para debater esse planejamento. O ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, e o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que fizeram seus depoimentos como testemunhas para a Polícia Federal, acabaram, então, confirmando que houve realmente esses encontros no Palácio da Alvorada para discutir essa estratégia que manteria Bolsonaro no poder. Bolsonaro é investigado, então, a respeito desse planejamento, dessa suposta trama golpista que teria sido elaborada com a ajuda de seus aliados. E aí, diante disso, o depoimento de Mauro Cid, mais um dos depoimentos, ganha muita força, porque Mauro Cid já tinha trazido algumas informações aos investigadores no acordo de colaboração premiada que ele fez com a Polícia Federal, mas ele precisou justificar alguns outros pontos, porque existiam muitas pontas soltas em relação ao que foi falado pelos outros investigados e também pelas testemunhas. Então, Mauro Cid foi chamado mais uma vez para conseguir juntar esse quebra-cabeça da investigação. São muitas informações, vamos lembrar que existe aí uma apuração muito longa feita pelos investigadores e que precisa dessa conversa detalhada, ponto a ponto, em relação principalmente ao que foi apreendido nas diversas operações da Polícia Federal em torno dessa busca pelas informações da suposta trama golpista que manteria o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Então, Mauro Cid falou por 8 horas, a gente segue apurando e buscando as informações a respeito do que foi dito aos investigadores. Carol. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Voltamos aqui para o nosso telão, porque o Theo Cury também está chegando junto com a Basília Rodrigues. Basília já muito citada aqui desde o início da edição de hoje do Novo Dia. Basília, daqui a pouquinho a gente conversa mais, vou só dar preferência para o Theo agora, porque ele está chegando. Theo, bom dia para você. Theo, eu perguntei para a Thaisa o que disse o Mauro Cid, né? A gente sabe que é um depoimento que está mantido sob sigilo, mas muitas informações acabam circulando depois de um depoimento à Polícia Federal. Daí, esses questionamentos sobre o que ele teria dito aos investigadores. Não sabemos o conteúdo ainda desse depoimento. Basília nos conta que sim, ele respondeu todas as perguntas feitas. Podemos imaginar aqui o que a Polícia Federal questionou Mauro Cid? Oi, Carol. Bom dia para você, para a Basília, ótimo dia para quem acompanha a gente. Normalmente a gente sabe essas coisas logo pela manhã, mas é um depoimento que acabou muito tarde e que está muito fechado por enquanto, ainda pouquíssimas informações. A Basília traz essa informação de que ele respondeu a todos os questionamentos feitos pelo delegado responsável pelo caso e que tomou esse depoimento de Mauro Cid durante a tarde, a noite e o iniciozinho da madrugada desta terça-feira, mas fato é que a gente não sabe o que foi perguntado nem o que foi respondido. O que a gente sabe é que a Polícia Federal tinha a intenção de avançar com Mauro Cid com relação às informações que obteve durante o depoimento
do ex-comandante do Exército Brasileiro, general Freire Gomes, que implicou diretamente o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em algumas frentes dessa investigação. Entre essas frentes, a convocação daquela reunião em que foi tratada de uma trama golpista, logo depois da derrota do ex-presidente nas eleições de outubro de 2022, uma reunião que reuniu os comandantes das 3 Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ele implicou diretamente o ex-presidente no arranjo, na organização e na convocação dos comandantes para essa reunião e também implicou diretamente o ex-presidente, de acordo com a apuração da CNN, na ordem para que o acampamento golpista dos bolsonaristas, que foi montado em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, fosse mantido. Então, Freire Gomes disse aos investigadores da Polícia Federal que partiu de Jair Bolsonaro a ordem para que o Exército não desmobilizasse aquelas pessoas que ficaram acampadas por 2 meses em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, na capital federal. Essas pessoas que, em grande parte, rumaram em direção ao Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, e grande parte foi presa em flagrante pela polícia no dia seguinte ao 8 de janeiro, no dia 9, somente depois. Então, por 2 meses, essas pessoas ficaram lá e, de acordo com o general do Exército, Freire Gomes, general do Exército e ex-comandante da instituição, foi uma ordem de Jair Bolsonaro para que essas pessoas ficassem por lá. A ideia da Polícia Federal era confirmar essas informações também com o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, mas, para além disso, para ver de que maneira Jair Bolsonaro está envolvido na trama golpista e de que maneira se deu essa reunião que aconteceu em 2022 com os comandantes das forças. Obviamente, esse depoimento continua em sigilo, é praxe nesse caso específico. Todas as pessoas que estão prestando depoimento não estão saindo com as cópias desses depoimentos, uma estratégia da Polícia Federal que ainda vem ao longo das últimas semanas e pretende fazer isso daqui para frente, ouvir os personagens envolvidos nesse caso. Então, a ideia era ouvir Mauro Cid diante da informação que a polícia tinha e da avaliação que a Polícia Federal tinha de que ele havia omitido informações dos investigadores, principalmente com relação à participação de Jair Bolsonaro. Basília, a informação que temos, que Mauro Cid respondeu todas as perguntas, informação que você trouxe depois de conversar com a defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais de 8 horas de depoimento. Tem mais algum depoimento previsto nos próximos dias? E a partir do que foi dito à Polícia Federal, é possível estabelecer um roteiro de quais devem ser os próximos personagens que devem ser ouvidos pelos agentes? Olha, Mauro Cid não saiu preso desse depoimento depois de mais de 8 horas de colaboração prestada aí à investigação, né? Havia esse clima de que neste novo depoimento, 7º depoimento da Polícia Federal, ele poderia sofrer outras consequências, como perder o acordo de delação premiado ou até mesmo ser preso se eventualmente não ajudasse, não cooperasse com a investigação depois das novas revelações trazidas nos últimos depoimentos, como pelos ex-comandantes das Forças Armadas. Então, do ponto de vista prático, a gente já tem um entendimento de que Mauro Cid ajudou na investigação, pelo menos minimamente, já que ele não foi preso depois deste depoimento. O que a defesa diz, e a gente trouxe primeiro aqui na CNN Brasil essa informação, Mauro Cid respondeu a todas as perguntas, respondeu todos os questionamentos, inclusive aqueles que tratavam do papel do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta que é chamada de trama golpista, tentativa de aplicar um golpe no país. O que ele falou ao certo, a gente vai ficar aí ao longo desta terça-feira apurando junto a advogados, aos investigadores da Polícia Federal para trazer uma novidade. Até aqui as informações que têm circulado em Brasília, Theo e
Carol, também os nossos espectadores aí da CNN Brasil, vem muito ao encontro do que já vinha sendo dito pelo Mauro Cid. Então, é impossível imaginar que ele tenha sido levado a novo depoimento, passado tantas horas na sede da Polícia Federal para tão somente falar a mesma coisa. Para ele ter saído de lá livre, ele que está cumprindo essa fase da investigação como um colaborador, está fora da prisão, é difícil acreditar que ele não tenha entregado informações ou até provas de pontos novos dessa investigação, né? De algumas dessas peças que faltavam encaixar e que os ex-comandantes ajudaram a colocar mais fogo nessa investigação a partir dos últimos depoimentos. O que foi importante no depoimento dos ex-comandantes, o que a gente sabe até aqui das informações vazadas? Eles implicaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, então colocaram Bolsonaro com fala e voz, né, com postura e voz nas reuniões ditas reuniões golpistas. Então, não era alguém que estava ali de passagem ou algo que estava acontecendo sem ele realmente ter colocado a mão neste assunto, ter colocado a mão na minuta golpista. Então, Mauro Cid foi confrontado em relação a essas versões trazidas pelos comandantes. O que, de fato, qual foi o papel mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele já tinha prestado muitos depoimentos, agora foi levado mais uma vez à PF. O que a gente tem ouvido dos defensores de Mauro Cid? A ele caberia a isenção de responsabilidade, porque o que ele cometeu de erro ou de crime teria sido em função da hierarquia, da obediência à ordem superior, né? Ele cumpria ordens. Esta versão por parte da defesa se mantém. A defesa também alega que ele está à disposição para novos depoimentos, se precisar, ainda que considere que neste último, de mais de 8 horas, ele tenha sanado muitas dúvidas. Basílio e Theo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, ainda a repercussão do depoimento de Mauro Cid, que acabou hoje, um longo depoimento à Polícia Federal. Vamos trazer detalhes para você aqui no Novo Dia.